Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos. Neste vídeo vamos ver algumas funções de manipulação de strings no PostgreSQL. A manipulação de strings é uma atividade bastante importante quando a gente realiza determinados tipos de consultas, nos quais a gente tem valores, por exemplo, provenientes de tabelas distintas, que são no formato de strings ou do tipo de dado string, e a gente precisa unir esses valores para formar uma informação mais completa para exibir para o usuário ou para retornar para uma aplicação, entre outras coisas. A gente também pode manipular strings em outras operações, como por exemplo em operações de inserção ou atualização de dados, por exemplo, insert e update. Vamos ver alguns exemplos de algumas dessas funções aqui no Postgres. E a primeira delas não é uma função, na verdade. Eu vou mostrar o operador de concatenação de strings, que são esses dois símbolos de pipe, essas barrinhas na vertical juntas. Esse operador permite concatenar strings retornando uma nova string. Concatenar significa pegar uma string, pegar um texto e unir com outro texto para formar um texto novo. Por exemplo, unir duas palavras, ou 3, ou 10 palavras para formar uma frase. A sintaxe é bem simples. Você vai ter uma string ou uma não string concatenada com outra string ou não string, sendo que pelo menos um dos elementos na concatenação precisa ser uma string para a operação ter êxito. Então, vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é esse daqui. Eu vou fazer um select usando o banco DB Biblioteca. Um select na minha tabela de autores para retornar o nome e o sobrenome do autor. Mas eu não quero isso em duas colunas separadas. Eu quero numa única coluna o nome e o sobrenome do autor juntos, um nome completo, separados por um espaço. Como é que eu faço isso? Select, nome autor, operador de concatenação, um espaço em branco. Veja que o espaço, por ser um caractere, ele tem que estar entre aspas. Então eu abri aspas, dei um espaço, fechei aspas. Concatenação de novo e a coluna sobrenome autor. E aí venho com o resto da minha consulta normal. Executando esta consulta aqui, o resultado que a gente obtém é esse aqui, olha só. Os nomes completos dos autores, olha que beleza. Daniel Barrett, Richard Blanc e assim por diante. Beleza? Tranquilo, não tem nenhum tipo de segredo aqui. Tá? Um segundo exemplo. Vamos supor que eu quisesse colocar primeiro o sobrenome do autor e depois o nome separados por uma vírgula, como é bastante comum, né, em bibliografias, por exemplo. Mesmo esquema. Coloco a primeira coluna de sobrenome, operador de concatenação, a vírgula com um espacinho dentro de aspas, porque são caracteres, concatenado com o nome do autor. Se eu não colocar isso aqui, vai ficar encavalado, vai ficar grudado o nome com o sobrenome. Então, eu seleciono, executo, e aí a gente tem sobrenome, vírgula, nome. Um formato perfeito, por exemplo, uma aplicação poderia se beneficiar de receber os dados nessa forma já. E um terceiro exemplo, eu vou fazer uma string grande, vou construir uma string grande, que tem a frase o livro, concatenado com o nome de um livro, com a palavra custa, com o preço do livro que está no banco de dados, com a palavra reais. E dessa vez eu vou usar um alias para a coluna, eu vou chamar de livro. Da tabela de livros, filtrando por ID do livro. Eu quero isso aqui tudo só para um livro. Livro cujo ID é igual a 3. Então, se a gente fizer essa concatenação, olha que beleza, obtemos este resultado. Deixa eu ampliar aqui para a gente poder ver todo o resultado. O livro Using Samba custa R$ 61,45, um preço bem defasado, na verdade. E o nome da coluna, livro. Beleza? Então tá aí. É assim que a gente faz a concatenação de strings, utilizando o operador de concatenação. Mas a gente também pode usar uma função para isso. A função é a função concat, abreviação de concatenação. Está disponível desde a versão 9.1 do PostgreSQL o uso dessa função, em vez de ficar colocando operadores. Como é que ela funciona? Concat, abre parêntese, e aí você vem com todas as strings que você quer concatenar separadas por vírgulas. Simplesmente isso. Fica mais limpo o código utilizando essa função. Por exemplo, eu vou reescrever os mesmos exemplos que a gente fez com o operador de concatenação, só que usando a função concat. Então, o primeiro exemplo, nome, sobrenome do autor, com espaço no meio. Como é que fica? Select, concat, abre parêntese, e aí eu venho com o nome do autor, vírgula, o espaço, que tem que estar entre aspas, vírgula, sobrenome do autor. Só isso. Executando esse comando. Opa, um errinho aqui. Ah, sim.
Aqui, aspas duplas no alias. Olha só, na hora que eu colei o código aqui, vieram aspas simples. Beleza. Então, de novo, vou executar a função e agora ela vai funcionar tranquilamente. Olha lá, como esperado. Beleza? Então, tá aí. A mesma funcionalidade de utilizar o operador de concatenação. Aqui embaixo a mesma coisa. Sobrenome, vírgula, nome do autor. Mesmo esquema. Aqui também vou ter que alterar essa aspa. E aí, se eu executar, olha só que legal. Olha só. From tabela autores, order by, sobrenome autor, aqui neste caso. Tá? Então, executando este trecho, nós temos aquele mesmo resultado, primeiro o sobrenome, vírgula, e o nome na sequência. É a mesma coisa. Tá? Fica a seu critério se você vai usar o operador de concatenação ou se você vai utilizar a função concat. Eu acho que a função concat deixa mais limpo, né, o código, como a gente vê nesse terceiro exemplo. O livro, vírgula, nome livro, vírgula, custo, vírgula, preço livro. Sem aquele monte de operadores, né, intercalados em cada uma das strings. Então fica um pouco mais limpo, mais fácil até de dar manutenção e de entender o seu código. Tá? Então rodando, tá lá. O livro using Samba, o mesmo livro, custa 61,45. Então tá aí, função concat. O que mais que nós temos? Uma função interessante é a função bitlength, que retorna o número de bits na string, que para algumas operações pode ser importante. Length significa comprimento em inglês, então no caso comprimento em bits. A sintaxe é bitlength e a string aqui dentro. Você já reparou que a string pode ser a string literal mesmo, entre aspas, ou pode ser o nome de uma coluna que contém o valor de string. Então aqui, exemplo. Quero saber o comprimento dessa string aqui. Então, é só selecionar esse código, select bit length e o meu nome, executo, e ele vai dizer que tem 48 bits. Apesar de ter 5 caracteres, e 5 vezes 8 ser 40, nós temos 48 bits, porque a letra A acentuada ocupa mais espaço do que a letra A normal. E isso eu provo trocando o A acentuado pelo A normal e executando de novo o meu comando. E aí o comprimento passa a ser de 40 bits. É importante você saber disso, por quê? Porque na hora de você armazenar grandes volumes de dados em um banco, talvez isso faça alguma diferença no espaço total de armazenamento que você ou tem disponível ou vai ter que utilizar. Então, é importante você conhecer esse tipo de função, porque ela pode te auxiliar até mesmo a sanar alguns problemas de espaço. E a gente pode fazer também esse esquema, olha só, com o nome de uma coluna. Aqui eu vou trazer o nome do livro e o comprimento em bits de cada nome de livro, da tabela de livros. Olha que legal. Bit length, nome livro, que é o nome da coluna. Executando isso aqui, nós teremos os nomes dos livros e o comprimento em bits de cada um deles. Legal? Muito bem. Então tá aí, função bit length no Postgres. Se a gente pode saber o número de bits, quantidade de bits, a gente também pode saber o número de caracteres que nós temos numa string. Para isso a gente usa a função char length, comprimento de caracteres, que retorna o número de caracteres da string. A sintaxe é bem simples, char length e o nome da string dentro de parênteses. Vou usar os mesmos dois exemplos anteriores que eu usei com bit, só que agora com char. Então, quantos caracteres temos na palavra Fábio? Aqui não tem segredo, são 5 caracteres. O A acentuado é um caractere só. E para cada um dos livros, quantos caracteres eu tenho, ele vai mostrar para mim quantos caracteres eu tenho de comprimento. Para cada um deles pode ser útil também para vários tipos de operações, nas quais a gente precisa saber o tamanho dos dados que eu tenho em cada campo aí de string. Mais uma funçãozinha, função length. Ela também retorna o número de caracteres da string. Tá? Length, string. Bem simples, bem direto. Então, os mesmos dois exemplos anteriores. Então, olha só. Char length e simplesmente length são a mesma coisa. Tanto faz você usar uma quanto usar a outra aqui. Tá? Vão retornar os mesmos dados. É bom conhecer as duas funções. O que mais? Função lower. Lower retorna uma string em caixa baixa, ou seja, apenas com caracteres minúsculos, que é muito bom para você, por exemplo, padronizar os dados, né?
para exibição, até mesmo para armazenamento. Você pode transformar esses dados em caixa baixa antes de armazenar no banco para garantir que eles estejam todos num formato específico, conciso. Lower e a string dentro de parênteses. Então, exemplo, select lower boson. Olha só, escrevi isso aqui tudo em letras maiúsculas, mas com a função lower ele vai mostrar tudo em letras minúsculas. E a mesma coisa aqui, eu quero os nomes das editoras, mas todos em letras minúsculas. E aí ele traz para mim esses nomes, todas elas em letras minúsculas. Bem tranquilo. E se a gente tem uma função de letras minúsculas, também temos a função de conversão para maiúsculas, que é a função upper. Retorna a string convertida em caixa alta, só com caracteres maiúsculos. Sintaxe a mesma, upper, e a string dentro de parênteses. Vou usar como exemplos a Boson de novo e as editoras, só que agora a Boson está escrito com letras minúsculas e eu quero ela inteirinha em letras maiúsculas. Então, eu converto e ela vai aparecer em maiúsculas. E as editoras a mesma coisa, olha só. Executo e todas as editoras vão aparecer com letras maiúsculas. Muito bem. Útil para a gente fazer padronização de strings ou para armazenamento ou para exibição. Tranquilos? Bom, para não estender muito, não ficar muito pesado, esse vídeo foi a parte 1 de funções básicas de manipulação de strings no PostgreSQL. No próximo vídeo eu vou trazer mais algumas funções para manipulação de strings, funções um pouco mais complexas do que essas que vimos nessa aula. Vou mostrar, por exemplo, funções que permitem determinar posição de caracteres numa string ou fazer substituições de determinadas partes da string por outros conjuntos de caracteres. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. Se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!